Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser um cidadão Terra Firmeza, vir aqui para o canal Terra Firma Society, aciona o sininho, passa para as outras pessoas, faz como um monte de gente que assiste os vídeos aí, Shirley Morgan, Rock Gério, Éder Morgan, Felipe Marticello, o Matheus, o Fernando que veio, o Matheus meu aluno, o Fernando que veio há pouco tempo aí, indicou um filme muito legal que eu acabei já fazendo vídeo hoje. Você vai ver que eu tô com a mesma roupa, o mesmo visual, o mesmo cenário. Cenário que está mais baixo porque o fundo, a minha mãe trocou a televisão que ela tinha aqui, que era maior, ela colocou no outro lugar, então você vai ver que a cabeça do dragão agora está atrás da minha cabeça aqui. A galera aqui, os dragões invadindo, né? E hoje no Sexta Sombria, Giovana, filha do Igor, que gosta bastante, eu falei aqui no Dark Suns, nos Sóis Negros, sobre o massacre de Iguala de 2014, ou de Ayotzinapa, que aconteceu em 2014. E eu tinha falado no Dark Suns e falei que tinha visto vídeo alguns vídeos na Vice. E a Netflix lançou este documentário na sua grade. São 2 episódios e ele vai detalhar a história do que aconteceu em Ayotzinapa, né? Então o que ele chama os 43 jovens de Ayotzinapa? Ele está dividido em 2 episódios e ele vai fazer, em primeiro lugar, uma reconstrução da história. Eu, por exemplo, eu não sabia que esses jovens eram jovens de uma comunidade de esquerda, de uma escola que tinha uma tradição de protestar. E aí tem um elemento central da história. O que acontece? Estes jovens, quando eles iam fazer os seus protestos, eles têm o hábito, isso é uma coisa que é habitual entre eles lá no México, mas principalmente naquela região, de sequestrar ônibus. Então eles pegam o ônibus, falam pro motorista, ó, não vai acontecer nada com você, fica tranquilo, você vai levar a gente até onde a gente quer ir e trazer a gente de volta. Então nós vamos lá participar de um protesto e vocês vão trazer a gente de volta. Então 100 jovens foram sequestrar 5 ônibus para poder ir naquela manifestação que eu falei, que foi reprimida com violência, eu falei no outro vídeo lá do Dark Suns. E aí, eles fizeram isso. E no meio do caminho, eles pegaram um ônibus e falaram pro motorista, ó, a gente vai fazer isso, tal, não sei o quê. Então você entende ali que é uma coisa, por mais errado que seja, que é uma coisa que é costumosa entre eles. E o que acontece? O motorista fala, não, ó, deixa eu ir até o município de Iguala, que é onde eu vou deixar os passageiros que estão aqui, e a gente vai embora. E é muito doido, porque você tem imagens de câmera de câmera das coisas que aconteceram, né? Câmera dessa de segurança e tudo mais. Quando ele chega na cidade e ele para o ônibus e o pessoal desce, ele fecha o ônibus e não deixa os moleques entrarem. Aí os moleques entram, os estudantes chegam e falam, não, nós vamos pegar tal, tira, o cara tem a imagem do cara sendo tirado e tal, e ele liga. Quando ele liga, você vai ter o pessoal, então eles vão mostrar as imagens do pessoal, porque como eu falei no Dark Suns aqui, o México ele vive uma situação de extrema violência. E o que acontece? Você tem a polícia estatal, a polícia federal, você tem o exército trabalhando nessas cidades. E esta é uma região muito complicada em relação à violência, em relação ao narcotráfico. Beleza, quando os jovens saem, os ônibus perdem o caminho, cada um vai... E aí você vai ter essa história detalhada. Você vai ver nas câmeras que vai acontecer o quê? Vem uma força militar para cima dessa galera. E vem uma força militar desproporcional para poder coibir isso. Lá na frente você vai descobrir que, na verdade, quem deu essa ordem foi a mulher do prefeito com o prefeito.
E vai vir uma força e vai reprimir os caras. Vai morrer um jovem, ele vai levar um tiro, um dos estudantes, ele vai levar um tiro e vão tentar socorrer. Então você tem a imagem lá dos caras, o áudio dos caras, e a molecada começou a gravar. Aí, o que vai acontecer? Eles vai ter um tiroteio, eles vão se separar. Meu, é muito detalhado o modo como eles vão mostrar isso. E desses 100 jovens, 57 jovens vão ficar desaparecidos. Eles vão pegar... Então, enquanto eles chamam a polícia, eles chamam... A polícia não, eles chamam a imprensa, porque é o único jeito que eles veem de poder segurar essa onda. Meu, essa sequência que você tem o áudio, que o cara tá falando assim, ó, eu tava aqui, o jornalista falando, eu tava aqui e tal, não sei o quê. Vem uma segunda força policial. Nesse momento, eles não estão de policiais, eles estão todos de preto. E os caras começam a atirar em todo mundo. Eles tentam queimar a galera. Ao mesmo tempo, tem um ônibus que vai ser confundido como sendo dos estudantes. E esse ônibus estava com um time de futebol juvenil. Esse ônibus vai ser metralhado. 2 jovens vão morrer nesse ataque. Você vai ter um estudante que morreu, você vai ter aquela história do estudante que eles vão pegar e tirar o rosto dele. A galera vai ser... Um jovem leva um tiro no rosto e tal. E você começa a entender que dos ônibus que tinham sido sequestrados, eles só estão atrás de uma companhia delas, uma das empresas. E você não entende por que teve essa força desmedida. Então o documentário ele vai explorando isso. Ao mesmo tempo, eles chegam em quem teria feito isso. Um batalhão do Exército. Tanto que o Ministério Público, quando vai até o batalhão do Exército, eles não deixam entrar lá para fazer uma inspeção. E um dado interessante é que mesmo depois que os jovens estavam desaparecidos, estes jovens, o sinal deles dava como se estivesse dentro do batalhão. Até hoje não foi resolvido esse crime. E aí começa um movimento que vai parar a nação, colocar o presidente, e você não entende o porquê que o poder público está protegendo isso, está protegendo partes do governo. Então esse prefeito, ele vai ser indiciado, eles vão achar um monte de cara que vai falar, não, nós... aí então, ficam 57 jovens sumidos, né? Vai passar um tempo, alguns jovens vão aparecer, até que vão ficar faltando 43. Quando ficam faltando 43, esse movimento... Então tem depoimentos de jovens que participaram dessa ação militar. Meu, é muito sinistro isso. E você vai vendo que o Estado está envolvido numa coisa. Você vê que o Estado está tentando acobertar algo, o Ministério Público e tudo mais. E aí, você vai ter o quê? Vão encontrar... Veio uma força da Argentina de médicos forenses para manter a independência das investigações. Essa força vai ser colocada de lado. Ou seja, tudo que o governo colocar como ponto final da investigação vai ser contestado por essas forças de investigação, porque não bate os dados. E finalmente vai chegar naquele momento que vão achar os ossos dos jovens moídos. E o único osso que dá para identificar vai ter um pedaço maior de crânio, que era um dos jovens que estava lá. E já estava bem assim aparente nas evidências. O que vai acontecer? Você vai descobrir que vão identificar esse único osso como sendo um dos 43. Porque começou um movimento no México que era 43 foram, 43 voltarão. Ou seja, a gente quer os nossos filhos vivos, a gente acha que eles estão vivos, a gente quer os filhos de volta e tudo mais. E vão aparecer uma série de culpados, mas aí vai ser mais ou menos o que eu falei aqui na história do caso Evandro. Bem lá na frente você vai descobrir que essas pessoas foram torturadas para confessar os crimes, então que não tinham sido eles. Continua a investigação, você não consegue achar nada, você vai descobrir que os jovens realmente foram mortos. Meu, é muito doido quando eles começam a investigar essa região desse aterro, desse lixo, que os caras começam a achar... Então você percebe que aquela região de Iguala
era usada pelo narcotráfico para matar gente. Então, o que aconteceu com os jovens não era novidade. Você vai achar vala com 19, com 23, com 35 pessoas, várias valas. Ou seja, você vai ter muito mais corpos lá do que os 43. E começa a ter uma dúvida muito grande em cima disso. Qual é o envolvimento do poder público com isso? E, ao mesmo tempo, o único lugar, porque assim, aí eles falam, não, os jovens, então a história oficial os jovens foram levados, colocados, eles foram executados, que foi aquilo que eu falei no outro vídeo lá, eles foram executados perto de uma ponte e queimaram os corpos deles para virar aquele monte de pó e de pedaço de osso que acharam posteriormente, dizendo que seriam deles, que inclusive podem ser deles. Só que uma das investigações da equipe forense para calcinar aqueles corpos daquele jeito, precisaria ter queimado os caras durante 6 dias numa quantidade absurda de combustível, ou seja, não foi isso que aconteceu. Então os corpos foram cremados. Qual é o único lugar que tem um crematório na região? A base do exército, onde tinha o sinal do celular. E o governo mexicano em nenhum momento abre investigação contra o exército. E qual é o segundo ponto muito doido? Por que estes jovens teriam sido assassinados? Porque o ônibus que eles sequestraram tinha 1 tonelada de heroína. O ônibus estava transportando heroína e os caras sequestraram o ônibus sem saber disso. Essa é outra história que não conseguiram provar. Por quê? Os caras queriam recuperar o ônibus para poder tirar a heroína e os jovens que foram mortos foram efeitos colaterais. O efeito colateral, que se chama, ou seja, quando alguém morre em função de você estar com uma missão maior. Meu, é muito doido, é muito sinistro e é uma história que até hoje assombra o México. Por quê? Eles estão lutando até hoje para que o exército seja responsabilizado, entenda essa relação da dominação do narcotráfico, e a ideia que eles falam é que até a presidência possa estar envolvida nisso. Não que eles sabiam, mas depois que eles descobriram, eles começaram a cobertar. A história seria essa. Os jovens sequestraram, os estudantes sequestraram um ônibus para poder ir para a manifestação sem saber que ele tinha uma carga de heroína. E o motorista que sabia ligou e avisou, falou, os caras pegaram o ônibus. E o prefeito, junto com o narcotráfico regional, que envolvia o exército, um dos grandes problemas que se tem no México, como eu falei no Dark Suns, foi que as tropas que foram para combater acabaram tomando a milicianização aconteceu lá, e hoje muitos lugares são dominados pelo narcotráfico. Você imagina, 43 pessoas foram executadas como se fosse nada para poder encobrir esse crime da heroína. Muito louco, muito triste. Uma série muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Beleza? O poema de hoje, então vamos lá. O poema de hoje é Ação e Reação. As nossas ações não são medidas apenas pelas reações e efeitos que elas causam, nas ações das outras pessoas que nos cercam, mas principalmente em nós mesmos. Os jovens nunca entenderam porque que a reação foi aquela. Ninguém entendeu, até que se investigou mais e começou a descobrir os verdadeiros motivos por trás de um crime brutal, horrível, e que até hoje, dos 43 jovens, só tem um identificado, né? E as famílias até hoje têm esse mote. Eles foram com vida, eles têm que voltar com vida. 43 foram, 43 devem voltar. Quando você vê as entrevistas, o modo como as entrevistas são feitas, e principalmente quem participou, e você vê áudio, vê situações, você fala assim, meu, não acredito que isso está acontecendo. Pertinho da gente, mais próximo do que a gente imagina, e a gente não quer abrir o olho para ver o que está acontecendo.
né? A gente tem vários estados brasileiros vivendo sob a extrema violência em alguns lugares das milícias dominantes dos lugares. Isso não pode acontecer. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, diz aí se você já conhecia essa história, se você já assistiu essa série da Netflix, dá uma olhadinha lá, vale muito a pena, e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria. Tchau, tchau.